Olá, queridos leitores, tudo bem com vocês? Mais uma sexta-feira juntos, né? Mais um dia desse bate-papo, desses encontros. Eu espero que vocês estejam aproveitando, curtindo os nossos encontros, nossos bate-papos e aprendendo um pouquinho só com nossos conteúdos, né? Eu sou a Vanessa Batista, nós estamos no canal de Escrita Criativa da Arte de Vanessa Batista. Bem-vindos quem estiver vendo pela primeira vez. Agradecendo todos os outros que têm me acompanhado, que têm me assistido, eu estou muito contente com isso, tá? Então continuem mandando as diquinhas de vocês, mandando a opinião de vocês, curtem nosso vídeo, tá bom? Compartilhem, vamos dar uma força aí pro nosso canal crescer um pouco mais. E eu queria me desculpar, porque na semana anterior, na segunda-feira, no vídeo anterior, o que aconteceu? Nós tivemos um pequeno errinho de edição e cortou o finalzinho, né? A minha despedida usual, né? Que eu sempre mando um beijo pra vocês, uma excelente semana, e cortou, né? Infelizmente não ficou no vídeo, eu não sei o que aconteceu na nossa edição, que aconteceu isso. Então, me perdoem, me desculpem, erros acontecem, né? Nós somos seres humanos, combinado? E se não vai acontecer isso, se Deus quiser. Então, pessoal, o que a gente combinou? Que eu ia falar hoje sobre o eu e o mim, né? E sobre o mas e o mais. Aí eu vou dar umas diquinhas, né? Falar umas coisas um pouquinho mais assim, para vocês estarem entendendo como usar, né? Então vamos pro eu primeiro. O que é o eu? Pronome pessoal reto, simples, né? E o mim é o oblíquo, tá? Então o que acontece? Vamos lá. Eu geralmente brinco com os meus alunos que mim não conjuga verbo, tá certo? E é isso mesmo, tá? Imagina assim, mim, Tarzan, você já... É mais ou menos isso. Mim não conjuga verbo. Então, só nessa regrinha básica, não tem como você errar. Toda vez que você falar com alguém, quando tiver um verbo depois do pronome, é mim, é eu, sou eu. Eu é feio, né? Sou eu, né? Quando tiver um pronome, o eu ou o mim, antes do verbo, sou eu, tá certo? Se não tiver o verbo, aí pode ser o mim. Aí eu peguei uns exemplinhos aqui, eu fiz umas frases, né? Então, por exemplo, ela trouxe um presente para mim, ponto, é para mim. Pega um copo de água para mim, né? Então, pega um copo de água para mim, tá ótimo. Perfeito, mim, ponto, tá certo? Mas na mesma frase, por exemplo, ela trouxe o presente para eu abrir, para eu ver, né? Então assim, quando tem um verbo depois, aí você fala o eu, para eu desembrulhar, né? Então assim, pega um copo de água para eu beber, aí é o eu, tá? Quando não, é o mim. Mas pega um copo de água para mim, por favor, né? Pega um copo de água para eu beber, aí é o eu, tá certo? Aí, além do mim, tem o me, né? Quando se fala de mim, tem o me, né? Então, ela me ama, não é mim ama, né? Eu vejo muito, acontece muito no Facebook, no Instagram, a gente vê comentários de pessoas falando alguma coisa, né? E falam mim, né? Ela me ama, você me falou, não. Por favor, gente, não tem o mim, é me. M-E, me. Ela me ama, você me falou, ele me disse, eu preciso me acalmar. Não mim. Mim não, tá? Então, por exemplo, eu fiz uma frase aqui, olha. Para mim, conciliar ideias, né, é a parte mais difícil. Por que o mais? Porque tá somando. Ele tá tendo algo a mais, né? Depois eu vou explicar sobre o mas e o mais, né? Daqui a pouquinho. Então, para mim, continua a frase, não tem verbo. Para mim, conciliar as ideias é a parte mais difícil. Então, é para mim, tá? Isso é entre mim e você. Por quê? Porque depois do mim não tem verbo. Então, isso é entre mim e você. Tem muita gente que fala isso é entre eu e você. Tá errado, por incrível que pareça. Porque não tem, é um pronome oblíquo, né? Então você tem que colocar um mim. Então é pra mim e você, entre mim e você. Esses bate-papos aqui é entre mim e você,
tá certo? Não é entre eu e você. Apesar que muita gente fala dessa forma. E fica mais legal, né? Entre eu e você, mas tá errado. Eu às vezes erro também, tá, gente? Então, assim, toda vez que tiver um verbo depois do pronome, né? O que são pronomes? Eu, você, ele, nós, isso são pronomes. Toda vez que tiver o pronome eu, tá certo? E tiver um verbo depois, você coloca o eu. Não tem erro, tá? Quando não tiver verbo, é o mim, tá certo? E toda vez que tiver no início de frase, ou quando você estiver conversando no meio da frase, e não tiver verbo, é o mim, certo? Agora vamos no mas. O que quer dizer mas? Eu sempre brinco, né? O que é mas? Mas, porém, todavia, contudo. Toda vez que tiver um mas, é um porém, né? É um todavia, é um contudo, é um entretanto. Tem algo a mais depois da frase. E sempre uma vírgula antes do mas, ok? Então vamos lá. O que é o mas? O mas liga ideias, opostos ou oposição. Porém, todavia, contudo, entretanto, tá? Então vamos lá. Por exemplo, eu amo verde. Amo de paixão, amo verde. Mas eu não fico bem com essa cor. Entendeu? Então, eu amo verde, eu tô afirmando que eu amo verde. Porém, todavia, contudo, mas eu não fico bem de verde. Eu fico amarela quando eu coloco verde. Então, por mais que eu ame a cor, eu não posso usar essa cor. Então, você viu que tem os opostos aí? Então, eu tô dando algo a mais. Então, mas eu não posso usar, né? Então, por exemplo, a proposta do político, por exemplo, ela parece muito boa, mas ele não recebeu muitos votos. Então, sempre tem um mas, né? O que quer dizer o mais? Para você entender a diferença entre o mas e o mais. O mais indica intensidade, quantidade, né? Excesso, quantidade de conta mesmo. É o diferente do menos. O mais nada mais é que a diferença de menos. Então não tem como você errar. Se você vai falar alguma coisa que vai o menos ou mais, é mais. M-A-I-S, mais. Não tem o mas, M-A-S. Não existe. É mais. Quando você vai falar algo que acrescente, que some, igual matemática, menos e mais, tá? Então vamos lá. Ele foi o que mais tentou e ainda assim não conseguiu vencer. Por exemplo, ele foi o que mais estudou para uma prova, mas não conseguiu tirar nota boa. Ó o mas aí, eu coloquei as duas para vocês entenderem. Mais estudou, ou seja, mais quantidade, que ele fez mais coisas. O aluno mais estudou, mas, então tem uma vírgula, mas ele não conseguiu tirar nota boa na prova. Entendeu? Então o que acontece? A pessoa faz o mais, porque é quantidade, e o mas que faz a oposição do que ele estava falando. Então ele foi o que mais estudou, o que mais se esforçou, mas não tirou nota boa. Tá vendo? Tem os dois na mesma frase, para vocês entenderem. Então, por exemplo aqui, olha, eu coloquei assim, o aluno não entregou o trabalho e ainda mais não fez a prova. A gente às vezes não fala assim, ainda mais, olha, ainda mais isso, ainda mais aquilo. Mais, quantidade, excesso, né? O mais, tá? E eu coloquei aqui também o mas de maldade, M-A-S com acento. É a mesma escrita da anterior, mas tem um acento. O que quer dizer isso? De pessoa má, de pessoa ruim, de coisas ruins. Então é o mas de pessoa ruim. Então, por exemplo, suas notas foram muito más, porque você não tirou nota boa. Então, o mas. Então, você é uma pessoa má. Então, gente, não confunda. O mas não tem acento, tem uma vírgula antes e é sempre quando você vai falar alguma coisa a mais. Então, por exemplo, eu amo preto, mas aquele vestido não ficou bom em mim. Entendeu? Mas não ficou bom. Sempre tem um mas. Então você faz aquela regrinha. Mas, porém, todavia, contudo, não tem erro.
Eu decorei isso, eu acho que foi no colégio. Então, você sempre coloca o mas, você lembra, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, aí você não tem como errar. E o mais é acrescenta, é uma soma, é o diferente do menos, né? É o oposto de menos. Então, quando você vai fazer uma quantidade, por exemplo, eu vou comprar mais garrafas de cerveja, então é mais. Eu vou comprar... por exemplo, você foi numa loja e comprou mais roupas brancas do que amarelas. Então, são mais quantidade. Você comprou mais coisas do que da outra vez. Eu tenho um monte de livros sem ler, mas eu quero mais. Eu quero mais, mais, mais. O mas e quero mais. Coloquei as duas coisas juntas para vocês entenderem. Tenho um monte de livro, mas eu quero mais. As duas coisas. Mas, porque vem o oposto do anterior, porque eu tenho um monte de livro, mas eu quero mais. Eu quero mais quantidade, eu quero mais livros, eu quero mais conteúdo. Então é o mais. Eu vou estudar mais. Por mais. Então, mais. E. Por mais que eu tente, eu preciso estudar mais. Porque talvez não entre na minha cabeça todo aquele conteúdo. Então, por mais que eu tente, ou seja, tem uma quantidade aí, uma exceção, um excesso. Então, por mais que eu tente, a matéria não entra na minha cabeça. Então, eu tenho que estudar mais. Eu tenho que fazer mais. Eu tenho que pesquisar mais. Tudo que vem em excesso, que vem em quantidade, é mais. Deu para entender? Eu espero que sim. Tá? E não esqueça que o mas não tem acento e tem sempre uma vírgula antes, tá ok? Aí fica muito mais bacana um texto, tá? E na segunda-feira eu tava começando a falar sobre os meus processos criativos, porém eu não mostrei pra vocês o meu mapinha, né? O que eu faço? Eu também faço o que eu falei pra vocês fazerem. Né, fazer os quebra-cabeças, as frases, jogando numa pastinha. Cada livro que eu escrevo, eu tenho uma pastinha com o conteúdo daquele livro, tá? Então, por exemplo, o Feitiço da Lua tem uma pasta, o Bela e a Fera tem uma pasta, todos têm uma pasta. E lá dentro, todo o meu processo criativo durante aquele processo, daquele livro, tá ali dentro, né? Então, assim, no próximo vídeo, na segunda-feira, eu vou mostrar pra vocês isso, tá? Eu acho que vai ser bacana vocês saberem, né? E ver como que é. Né? Por mais que eu tenha falado, explicado, eu não mostrei isso pra vocês. E não expliquei sobre o Bela e a Fera. Eu tava revendo o vídeo e vi que eu não expliquei direito o meu processo criativo do Bela e a Fera. Eu disse que eu ia explicar e não expliquei. Então eu vou explicar pra vocês, porque o Bela e a Fera foi escrito durante o curso de escrita, para os meus alunos terem uma noção do que é escrever um livro. Né? Então eu vou mostrar pra vocês isso, vou mostrar a pastinha de cada um, como eu faço, como foi feito, tá bom? E aí eu mostro tudo pra vocês e a gente vai ter um pouco mais de interação, tá? E na sexta-feira que vem eu vou ver se eu consigo trazer o vídeo do Word, mostrando como é que faz, umas diquinhas bem bacanas de Word, vocês anotam aí no caderninho, numa pastinha, alguma coisa, pra não esquecer, porque fica bem bacana, tá? E nos próximos, né, nos próximos que vão vir, eu vou falar sobre redação, TCC, trabalho de conclusão de curso, enfim, eu vou falar de tudo um pouquinho pra vocês estarem aprendendo, entendendo um pouquinho mais. Né? Eu vou ver se eu consigo filmar o meu computador, porque eu ainda sou um pouco leiga nisso. Vou ver se eu consigo filmar meu computador para mostrar para vocês como que eu faço cada coisa, tá bom? Então, pessoal, uma excelente final de semana para vocês, tá? E até segunda-feira. Um beijo!